Olá, meu nome é Lucas Chaves de Carvalho, essa é mais uma aula de Sociologia do PUC Ensina. Vamos lá. É muito comum na Sociologia usarmos a frase temos que saber ler nas entrelinhas. Quem nunca ouviu a frase nada é como parece, não é mesmo? Pois hoje vamos falar sobre senso comum e conhecimento científico. Estes são os conceitos básicos da Sociologia e é fundamental para entendermos a dinâmica do seu funcionamento. O sociólogo francês Émile Durkheim, um dos 3 mestres clássicos da sociologia, disse em sua obra As Regras do Método Sociológico que devemos ver os fatos sociais como coisas, ou seja, como algo que existe concretamente e que nos é externo. Também são coisas que exercem algum tipo de poder ou influência sobre nós. Por exemplo, a nossa sociedade, ela define que ao sairmos para a rua, por exemplo, temos que estar vestidos. Nós obedecemos e não chegamos a pensar muito sobre isso. Agora, imagine alguém saindo pelado tranquilamente pela rua. Imediatamente ela sofrerá consequências diretas, vindas de todos os lados. Haverá um estranhamento de todas as pessoas vestidas. O mesmo não acontece, por exemplo, em uma aldeia indígena, onde seus habitantes vivem nus. Aqui, o estranho seria o contrário, ou seja, alguém aparecer de terno e gravata em meio aos índios nus. E o olhar do sociólogo, quando estuda a sociedade, deve agir como o de outros cientistas, como o físico ou o químico. Ele deve observar a distância, se desprender de paixões ou de verdades absolutas e buscar padrões de funcionamento no tecido social. Tudo isso são ferramentas que o cientista lança mão para fazer a ciência. E com o sociólogo não é diferente. Ele não emite a sua opinião, mas conhece melhor a sociedade por causa do método. As 2 expressões citadas no começo do vídeo sugerem que a verdadeira explicação para algum fato qualquer não é tão simples. Existem várias explicações para tudo em sociedade, porém nem todas são satisfatórias. Umas servem, outras não. E geralmente a explicação mais óbvia é aquela que está mais errada ou distante da realidade. A sociologia exige que adotemos uma perspectiva mais ampla da vida para explicar por que agimos como agimos. Essa postura problematizadora frente aos acontecimentos faz parte do que outro sociólogo chamado Wright Mills denominou de imaginação sociológica. O sociólogo ele deve buscar explicações mais profundas nas coisas mais banais e que nos parecem tão naturais a ponto de não questioná-las. As ações do cotidiano é conhecida na sociologia como o senso comum. Ele é o conhecimento gerado pelas pessoas no dia a dia, por meio da soma das experiências em seu cotidiano. O senso comum fornece explicações sobre qualquer coisa no mundo. E para isso não há limites. Mas, como em um jogo de telefone sem fio, sabemos que o resultado final normalmente é completamente diferente da frase original. Sabemos que qualquer pessoa pode raciocinar sobre os fenômenos sociais, mas o pensar sociológico ele exige um método, um processo que o garanta como ciência. É basicamente o método científico que afasta o senso comum da sociologia. Enquanto o senso comum se contenta em achar explicações na superfície, a sociologia busca cavar os diferentes e mais profundos níveis de significados. E é por isso que é comum falarmos que na sociologia nada é como parece. Separamos aqui alguns links de vídeos e sites que tratam desse assunto e podem ilustrar melhor tudo o que eu falei nesse vídeo. Não custa nada dar uma olhadinha para pensarmos melhor sobre essas coisas que nos parecem como naturais, mas são de fato sociais.